apareceu lá no fórum, né, sobre os princípios. Eu tinha solicitado que vocês colocassem no formato de princípios, mas acho que uma ou duas pessoas conseguiram fazer isso. Vou te colocar como moderadora, Rafaela, para eu poder, para te aceitar o pessoal também, senão eu começo a falar e tenho que parar. Então, assim, a afetividade, né, foi o princípio que mais teve presença, né, nas reflexões de vocês. Vejam ali, são 28, né, do grupo que colocaram a afetividade como um princípio fundamental. E isso é muito importante, por quê? Porque as crianças nos anos iniciais, elas continuam crianças, e o afeto é importante nessa relação, né? Porque as crianças precisam se sentir acolhidas como elas são quando são menores, né, na educação infantil. Então, as crianças que chegam lá no primeiro ano, elas são bem pequenas, né? Tanto que a gente tem ali, as crianças estão ingressando com 6 anos, né? E são pequenas e imaturas, às vezes, cognitivamente, né? Porque tem uns tempos diferentes uns dos outros. Então, de fato, não podemos perder de vista o princípio da afetividade. A outra questão que apareceu foi a dedicação, né? De que o professor, ele precisa, na sua vida profissional, ser dedicado. Isso é bem importante também, né? Depois ali, também a dedicação aparece junto com respeito, paciência e dedicação de novo, né? Eu acho que eu repeti ali, ele devia estar só lá em cima, mas tudo bem. Quer dizer, construir uma relação de respeito com as crianças é fundamental, não é só as crianças nos respeitar, nós temos que respeitá-las, né? Respeitá-la como ser humano, né? Nessa relação, para estabelecer a relação pedagógica, né? Para trabalhar o conhecimento. Tranquilidade, criatividade, então muitos colocaram, né, que o fato da professora ser tranquila e ser criativa, isso deixava as aulas prazerosas e, ao mesmo tempo, né, sentiam confiança, né, se sentiam tranquila naquele ambiente. E aqui tem muito a ver com a personalidade da professora. Quando a gente tem uma pessoa que é muito agitada, muito angustiada, ela passa essa energia para o grupo. E ao contrário, quando a pessoa ela tem, né, uma postura de mais tranquilidade, essa energia, ela mina o grupo. Então, assim, ó, isso não é uma teoria, isso faz parte, né, da energia das relações humanas, né, e tem a ver com cada singularidade de cada pessoa, né, da personalidade de cada pessoa. Mas vocês podem observar agora que vocês quando vocês conseguirem ir para a escola, né? As turmas, elas têm a ver com como é a professora, né? Geralmente, assim, mesmo que tu tenha um estudante ali que ele é indisciplinado, se a professora souber, né, ter a tranquilidade para tratar ele, encontrar estratégia para convidar ele para o grupo, ela vai conseguir trabalhar. E às vezes tu tem colegas que não conseguem, né, que daí começa uma relação de conflito, de turbulência, e não se dá a organização para o trabalho. Então, a autoridade, ela é importante sempre numa relação pedagógica, né? Independente do nível de ensino, o professor ele tem que assumir essa liderança. É ele que está ali orientando o trabalho, sendo propositivo, organizando o trabalho. E nos anos iniciais, que eu tenho chamado bastante a atenção de vocês, o professor ele tem sim que ser propositivo. Os interesses das crianças são importantes, mas a professora não pode perder de vista os conteúdos que tem que trabalhar, os conhecimentos que tem que trabalhar ali a cada ano nos anos iniciais. Né? Tem muito conteúdo a ser trabalhado, e aí não é ser conteudista, é não abrir mão de um direito que as crianças têm de ter acesso ao conhecimento, né? Porque senão essas crianças, no decorrer da escolarização, elas podem ser transferidas, elas podem se mudar de cidade,
né? Se transfere de escola, muda de cidade, enfim, e essa criança tem que ter tido os conhecimentos que estão ali orientados, né? A questão da ludicidade e alegria é óbvio, né, que a gente trabalhando com essa dinâmica, né, de prazer dos jogos, então entre o papel de jogos e atividades mais lúdicas, isso vai de fato contribuir nessa relação. O planejamento, então, tem que ter planejamento, né? O planejamento é um dos grandes eixos da docência, né, em qualquer nível de ensino, né, e nos anos iniciais também. Ser flexível, obviamente, né? Ser uma professora que incentiva, que tenha capacidade de escuta, não é só ouvir, né? É significar o que a criança diz, a dúvida, a pergunta, a resposta que a criança dá, tudo isso tem que ser escutado com o professor. A diversidade de atividades também apareceu. A professora ser autêntica, né? No sentido dela, tem a sua singularidade. Ninguém vai ser igual à professora Silvana, como ninguém vai ser igual à professora Rafaela, à professora Charlene, né? A Juliana conseguiu entrar. Juliana, Adriele, tudo bom, gurias? Estou fazendo aqui uma síntese do que apareceu sobre os princípios, né, na relação professor-aluno. E empatia, né, também. Tem que ter essa disponibilidade, né, de quando eu assumo uma turma, de acolher a todos, né? Mesmo que isso às vezes seja difícil, porque a gente é humana e tu tem uma criança que às vezes é bem disciplinada, mas tu tem que encontrar estratégias para seduzir essa criança no bom sentido para o trabalho pedagógico, né? Então, a questão dos princípios na organização do trabalho pedagógico, pode baixar ali, Rafaela, faz favor. Então, atividades diversificadas, a maioria de vocês, quase que a totalidade, enfatizou muito mais a relação professor-aluno, porque, claro, a gente falava, né, do professor inesquecível, então, quando tu fala de um professor inesquecível, tu está na dimensão da relação que tu estabeleceste com ele. Né? Mas, mesmo assim, alguns colegas trouxeram alguns princípios, né, pedagógicos, né, da organização do trabalho pedagógico, que é o que a gente está discutindo agora aqui na disciplina. Né? Então, apareceu o seguinte, que essas atividades têm que ser diversificadas, diferentes organização do espaço da sala de aula, que foi um conteúdo que nós trabalhamos, né, na outra semana, a capacidade de diálogo e argumentação, trabalhar a oralidade das crianças, práticas de leitura, ensino contextualizado e concreto, gosto pela escola e pela aprendizagem, né, da professora criar situações para isso, ter uma relação com as famílias, né, eu acho que nos anos iniciais isso é bem importante também, recursos didáticos diferenciados e diversidade de linguagens, então trabalhar com música, com teatro, enfim, com as artes que a gente lá está trabalhando na RP. Né? Então, isso tudo é bem importante. Aí eu escrevi ali para vocês que os princípios, para que servem os princípios? Os princípios servem para a gente persegui-los os 30 anos de docência. Eu sempre tenho que ir revisitando os 25, 30 anos, né? Eu digo 30 porque nós na FURG é 30, mas se vocês estiverem lá na educação básica é 25, trabalhando com crianças, né? Por quê? A gente não pode perder de vista esses princípios. Os princípios é como que uma bússola, né, da nossa atividade profissional. Eu não posso me perder pelo caminho, né? Então, a gente sempre tem que estar revisitando eles. Eu gostei muito do que vocês apontaram, acho assim, inclusive escrevi ali, que se vocês conseguirem, né, perseguir esses princípios ao longo da docência de vocês, eu fico bem satisfeita e vocês serão ótimos professores, né? Porque isso é o fundamental, o que vocês trouxeram ali, traduz, né, o que a gente acredita de um professor para os anos iniciais, com esses princípios assim no horizonte, né, sempre buscando. Tem o filósofo Joaquim Severino que diz que os professores eles têm
como tarefa, como uma das tarefas, serem os seus próprios vigilantes, né? Vigilante ético, moral, pedagógico. Então, a gente vai ter que estar sempre tendo em mente, né, e no horizonte esses princípios, né, a cada dia da sala de aula, para que a gente possa, de fato, efetivar essa postura docente para os anos iniciais, né? Então, é isso. Eu depois vou refazer a forma que eu coloquei, para que todos vocês possam ter acesso. Eu acho que eu tenho que colocar no formato de link, para que todo mundo... Mas eu mandei ali, compartilhei com a Rafaela. Talvez a Rafaela tenha um outro caminho também para compartilhar com vocês, embora seja no Drive, eu não sei se tem algum jeito, tá? Então, agora eu gostaria que vocês tirassem as dúvidas, né, sobre o texto da Alfredina Neri sobre a organização do trabalho pedagógico, né, as modalidades. Ali, vocês viram nos vídeos, passando um caminhão aqui, um barulhão, nos vídeos que a professora Janaína, a professora Carmen trabalharam com algumas modalidades, né? E não sei o que a Rafaela vai compartilhar, eu acho, se tem algum coisa do grupo. E além então, foi trabalhado ali sequência didática, uma fala sobre organização do trabalho pedagógico mais geral, e depois atividades permanentes, né? A professora Carmen falou, problematizou, e aí aquela live, né? Onde as professoras da URGS e da Unicinos, elas abordam todas essas modalidades, explicando cada uma, né, em que consiste cada uma. Então, a palavra com vocês. Bom dia, Alice. Ó, ela disse que já arrumou o link. Ah, tá. Que bom, Rafaela. Obrigada, hein? Mesmo assim, eu vou tentar arrumar lá na plataforma, que daí todo mundo tem acesso. Bem? E aí, a palavra está com vocês. É o mesmo link. Sim. Sim, é o mesmo. Quais as considerações que vocês têm sobre o material, sobre o conteúdo? Tem dúvidas? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais de sequência didática. Uhum. Então, a sequência didática, uma das grandes características e também que difere do projeto didático é que não tem um resultado, um produto daquele projeto que foi desenvolvido. Então, a gente pode pegar tanto um conteúdo específico para desenvolver uma atividade, a sequência didática. O que é? São atividades que precisa ter, como o próprio nome diz, uma sequencialidade, elas têm que estar articuladas e elas têm que ir problematizando mais aquele conteúdo a ser trabalhado. Por exemplo, o uso do R, vamos pensar no campo da alfabetização, tá? Mas pode ser qualquer conteúdo. Eu vou dando atividades para que eles possam ir percebendo o uso do R em diferentes situações, em diferentes atividades, até chegar no momento em que eu dou uma atividade que eles têm que fazer uso desse conteúdo, que é o uso do R, por exemplo. Então, são várias atividades em relação àquele conteúdo. A sequência didática tu pode fazer só um dia, bem pontual, ou tu pode fazer uma sequência didática para 2 ou 3 dias. Aí depende do conteúdo, do fôlego do conteúdo e da quantidade de conteúdo que tu vai estabelecer. Nessa próxima semana, agora, não nessa, na próxima, eu vou estar abrindo a semana com, além das explicações sobre sequência didática, com exemplos, tá?
E aí eu e a professora Diná decidimos que não vão ser exemplo das alunas da regência dos anos anteriores, para não criar nenhum constrangimento, né? Inclusive de vocês ficarem curiosos de querer saber quem é que fez, que a gente sabe que todo mundo fica. Então, a gente optou por pegar sequências didáticas de uma professora do município, uma ou duas professoras do município que autorizaram, né? A professora Débora, que é uma professora que trabalha ali na Ilha dos Marinheiros, estava na SMED, agora voltou, acho que voltou para a Ilha dos Marinheiros, trabalha com turmas multisseriadas, e também a professora a Paula, que trabalha comigo no Lapil, que tem ciclo da alfabetização, tem primeiro ano. E as sequências didáticas da própria professora Diná, quando ela foi professora de terceiro ano, lá no Rosário, em Porto Alegre, né, naquela rede marista, antes de ser professora na FURG. As próprias sequências didáticas que ela criava. Então, ali a gente vai exemplificar, vocês vão ter também uma atividade avaliada, que vocês, a partir dessa atividade, dessa leitura, de ver essas atividades, né? Vocês vão tentar criar uma atividade, uma sequência didática, que a gente acha bem importante vocês fazerem esse exercício, né? E compreender bem o que é uma sequência didática. E depois, mais adiante, na disciplina, vocês vão fazer análise de sequências didáticas. Tá? Então, a ideia é, de fato, que vocês saiam da disciplina com uma certa segurança, né, de como organizar o planejamento para o estágio e depois na vida profissional de vocês. É claro que não vamos dar todas as respostas, mas vocês vão poder saber aonde procurar e também já ter feito um exercício de planejamento, que eu acho que é bem importante. Não sei se eu fui clara, se tem mais alguma questão sobre sequência didática. A professora... Eu vou esperar as próximas leituras, porque eu ainda não compreendi no total a sequência didática, mas eu vou esperar agora. Tu assistiu o vídeo da professora Carmen, a professora Sim. No Papo Rápido, ela explica sobre sequência didática. Ela é bem didática, inclusive, explicando, né, o que é. Mas, além desses vídeos, a professora lá da URGS que trabalha, que são... Desculpa, eu vou desligar aqui. Ah, é o rapaz. Depois eu ligo para ele. A professora lá da URGS, tem uma delas, se eu não me engano, é a Roberta, ela explica sobre sequência didática, dá exemplos, então assistam a live, que também vale a pena. Elas trabalham, são 3 professoras, e cada uma trabalha com uma modalidade. Uma trabalha com sequência didática, projeto e atividade permanente de sistematização. Então, é bem importante vocês assistirem às lives, tá? E esse material ali, porque só assim é que vocês... Gurias, me dão só um segundo que eu vou ter que atender, senão ele não vai parar. Meu irmão está resolvendo uns problemas lá na casa da minha mãe e me liga. Desculpa, viu? Bem, perdi o fio da meada. Então, lá na live vocês vão ter uma explicação bem minuciosa do que é cada uma das modalidades. Vocês têm que assistir para vocês terem as perguntas para mim.
tá bem? Os vídeos e a leitura são maravilhosos. Acredito que ao longo da nossa disciplina as dúvidas irão surgindo. Estou falando por mim, tá bem, Paulo? Mas é importante que vocês assistam para que vocês tenham a dúvida. Vejam vocês, cada um elabora o conhecimento a partir das suas experiências. Eu não posso ficar respondendo e falando sobre as minhas questões. Eu tenho que trabalhar com as questões de vocês. Por isso é importante, né, vocês lerem e anotarem aquilo que não entenderam, para eu poder trabalhar a partir disso, né? Tanto no atendimento como na aula síncrona que a gente tem. Se vocês não assistiu, fico sem parâmetro para poder trabalhar. Combinado? Quem de vocês já assistiu os materiais? Ninguém conseguiu Eu assisti. ver? Hã? Eu assisti. Sim. Assistiu a live também, Charlene? Eu só não assisti o último material de vídeo, o resto eu li e assisti. Tá. Que bom. Mas a live ela é mais longa, então vocês podem assistindo aos pedaços, entende? Assiste a explicação sobre sequência didática, faz as anotações. Assiste sobre projetos didáticos, faz as anotações. Não precisa ser ao mesmo tempo, porque eu sei, às vezes é difícil tu ficar 2 horas ali, né? Não, essa eu não consegui assistir também, porque eu apertei no link e deu erro. Daí eu desisti naquele dia de tentar. Foi por isso. Uhum. Aham. Só assistiu a live aí, Adriele? É bem explicativa, né? O que tu achaste? Tem alguma pergunta para me fazer? Tem uma aula que não dava para ver. Por que será? Em Andresa. Uma dica para vocês, se vocês têm condições, se caso não ali naquilo que está na plataforma trancar, vocês podem ir direto no YouTube com o nome, né, do vídeo, que às vezes no puxar, né, aí é uma questão bem tecnológica que eu não sei nem explicar. O link não entra. Vou trazer isso. Vou fazer isso. Aí, às vezes, ao eu trazer, né, para a plataforma, pode acontecer alguma coisa de trancar, e aí eu não sei nem explicar o que é, para ser sincera. Então, eu sugiro que quem pode, vai lá no YouTube direto, bota o nome ali, aquele nome que eu coloquei na plataforma, e acessa. O link não abriu, vou pesquisar direto. Isso, Adriele, faz isso, porque às vezes pode ser um problema tecnológico, né? Porque a princípio está ali, mas aí se tranca, eu não sei explicar para vocês o que é que rola ali de tecnologia. Olha. Ah, tá, pode ser, né, Rafaela? Pode ser isso, sim. A questão dos direitos, né? Aí, se tu acessa lá direto no YouTube, de repente os direitos estão garantidos. Eu não sei muito bem isso. De direitos autorais, né? Embora esteja público, talvez tenha alguma coisa. A Ana Paula disse que trancou também. Então, se vocês tiverem condições de olhar lá. A outra questão é que eu estou respondendo no fórum, né? No fórum de discussão, eu não respondi para todos, porque ontem eu tive um dia muito pesado, assim, de trabalho, onde eu fiz 3 turnos. Eu comecei a responder e não terminei, mas eu pretendo responder. Tá, se eu não conseguir responder hoje, porque hoje também eu estou lotada, amanhã eu vou fazer isso. Então, eu não consigo responder imediatamente o fórum, né? Porque eu tenho outras disciplinas e outras atividades, mas durante a semana eu vou indo respondendo, tá bem? E aí também é um parâmetro que eu tenho ali no fórum para ir respondendo para vocês. Mais alguma coisa?
querem perguntar, vocês entraram no fórum, colocaram questões, que aí eu posso me dirigir lá e responder. Eu vi o teu e-mail à noite, Rafaela, mas não consegui entrar porque eu já estava apagando, assim, já não me entendia mais. Eu vou olhar, tá? Não consegui. Eu só vi e pensei, amanhã de manhã eu vou olhar. Só que hoje de manhã eu estou sem empregada, né? Eu dei férias para ela, ela tem direito a férias. E aí, hoje de manhã, eu levantei super cedo, como todas as mulheres daqui, para botar a roupa na máquina, para lavar a louça, para limpar o banheiro, enfim, fazer um pouco do que o restante o meu marido é que vai fazer e minha filha depois. Mas a minha parte eu tive que fazer hoje bem cedinho. Então, eu não consegui olhar, mas assim que eu desconectar aqui, Rafaela, eu vou ir fazer isso. Tá? Ver o que tem ali, vou entrar na plataforma e vou dedicar um tempo para isso agora de manhã, tá? A Ana Paula fez o fórum, eu sei, eu respondi a algumas de vocês. Só consegui, Andreara, o fórum que vocês estão falando é sobre os princípios do professor? Não, tem outro, Andreara, tem outro fórum na semana seguinte, né? Que é sobre a discussão do conteúdo dessa semana, que é sobre as modalidades organizativas do trabalho pedagógico, que tem o texto da professora Alfredina Neri e também tem os vídeos do Papo Rápido e uma live, tá bem? É isso, esse é o fórum que a gente está... Eu vou procurar comentar todos os fóruns, Andreara. Claro que eu não consigo dar conta, assim, vocês postaram e no mesmo dia eu respondo. Isso está sendo impossível para mim. Sobre a sequência didática, a Andresa não entendeu sobre sequência didática. Então, vocês, eu comentava antes, eu expliquei há pouco para a Charlene, que perguntou, e vai ficar a gravação aqui, que eu vou postar a gravação. Mas vocês também vão ter agora, na próxima semana, exemplos de sequência didáticas e explicações. Então, pode ajudar mais vocês nessa compreensão. Tá? Tá, isso, Andresa. Espera as outras explicações que exemplos conseguem articular aquilo que a gente diz teoricamente com lá havendo uma sequência didática. Porque o que é o mais difícil na sequência didática é vocês criarem essa articulação das atividades que vão aumentando o nível de complexidade para as crianças, né? Sobre aquele determinado conteúdo. Então, isso é importante vocês entenderem, tá bem? Não pode ser atividades que misturam conteúdos, por exemplo. Essa é uma referência. Eu quero fazer uma sequência didática, não posso trabalhar com 2 ou 3 conteúdos no mesmo tempo. Aí não é uma sequência de atividade, aí não é uma sequência didática, é uma sequência de atividades aleatórias. Então, para ser uma sequência didática, eu tenho que decidir qual é o conteúdo e qual é o objetivo que eu tenho para aquele conteúdo. Então, eu quero trabalhar a estrutura de sílabas, é claro que eu sempre puxo a brasa para o meu assado. Né? Quero trabalhar diferentes 3 estruturas de sílabas de palavras com as crianças, que eu estou observando que elas têm que dar o salto, né, para ficarem silábicas alfabéticas. Então, eu faço uma sequência de atividades envolvendo esse conteúdo dessas estruturas silábicas, entende? E isso é característico da sequência didática. A demanda está muito grande para todos. Nós compreendo que a senhora não consiga. De fato, eu não consigo, gurias.
Eu tenho outras disciplinas, outras reuniões, tem a RP, tem pesquisa, tem a extensão, tudo continua, né, nessa modalidade. Então, vocês também devem estar loucas com tantas atividades, claro, todos nós. Né? Isso que a gente optou, né, com essa modalidade de blocos na pedagogia, que diminuiu um pouco as disciplinas por bloco, né? Senão seria mais pesado ainda para vocês. Né? Então, tem que ter uma organização para trabalhar. Ah, tem a Libras, que é mais pesado, a Libras. Imagino que sim. Tá? Causa um colapso só de olhar as coisas. Nossos blocos são quase todos esses semestres. Ah, por nesse momento que vocês estão, né, do curso. Então, vocês têm TCC, é isso agora? Ou não? Não, vocês não têm TCC. Vocês têm as disciplinas de atividade de docência 1, depois vão ter a 2. Isso, sim. É só no semestre que vem, isso eu estou confundindo. É que como eu tenho TCC, eu estou trabalhando, tenho 4 orientando de TCC, então eu estou trabalhando com TCC também, né, agora. Então, eu confundi. É isso. Então, sei que está pesado, sei que está difícil para todos nós, mas a gente tem que organizar os tempos, temos a família, né, que se atravessa as demandas da família, de todas as ordens, né, se atravessam as demandas da família, porque a gente está em casa, mas a gente tem que achar uma organização dos tempos para poder dar conta, senão a gente não dá conta. É a docência 2. Metodologia da educação infantil, português, e continuo com Libras, que é anual, que é semestral, aliás, que é todo semestre. É isso. Então, tá. Eu vou entrar lá na plataforma, vou olhar os e-mails e vou continuar trabalhando nos fóruns, respondendo para vocês. Mas eu peço, assistam os materiais. Tá? Eu vou ainda colocar o do Papo Rápido sobre o projeto didático, que eu esqueci. E ontem eu tentei pôr e não consegui, mas é porque eu estava muito cansada já naquele horário. Eu vou colocar porque são vídeos mais curtos, né? 5 minutos, 6 minutos. Mas a live vale muito a pena vocês assistirem, né? Porque ela é bem explicativa também e contribui para vocês entenderem. Tá bem? Mais alguma coisa? Isso, assiste, Rafaela. Determina, assim, 15 minutos por tarde ou por noite, enfim, e vai anotando, joga no fórum ou traz para a aula presencial que a gente vai ter. A nossa aula presencial agora é dia... vou ter que ver no plano de ensino, não vou lembrar. Vocês vocês lembram de memória? Que dia é a nossa aula? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Nossa aula presencial, eu digo, nossa aula síncrona. Dia 6, sexta semana. Estou abrindo aqui para terceira. 16, dia 16. Tá. Então, dia 16 é na semana que vem. Né? Não, na outra, mas a semana que vem eu faço atendimento. Então, assim, tragam as questões, né? Tragam as questões para mim. E eu vou ir respondendo no fórum. Pode ser? Joia? Então tá. Um bom dia para vocês, boa semana.
Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Se eu não respondo imediatamente no e-mail, daqui a pouco eu vou responder, é porque eu não... Se eu não respondi, é porque ou eu estou numa reunião, eu estou fazendo outra coisa da FURG, porque a minha prática diária é das 8h30 da manhã às 6 da tarde, eu estou aqui, às vezes à noite também. Ontem eu fui até às 9 da noite. Dou umas paradinhas para dar uma relaxada e volto, né? Então, assim... geralmente eu respondo tudo, tá bem? Beijos a vocês e se cuidem. Cuidem-se, gurias, que tá bem difícil, né? Cuidem-se, tá bem difícil. Tá tenso, muito tenso. Tá muito tenso. Tá assustador, na verdade. Tenso e assustador. Então, temos que nos cuidar. Depois, Rafaela, se tu quiseres me mandar o áudio para eu postar, eu tenho que postar o anterior ainda, né? Vou procurar. Tu me mandaste por WhatsApp? Não me lembro agora, tem que procurar. Ah, tá. Vou achar no e-mail. Ok. Obrigada, Rafaela. Beijo para todos aí, já foram saindo. Beijos. Até mais.